outra realidade que a gente está vivendo lá, e que eu digo que a gente está vivendo lá porque a gente também está incubado em Aveiro, e é o que dá uma discrepância muito grande do que está sendo feito, do que é o turismo em si, né, da tecnologia do turismo da Europa para o Brasil. Eu vi um questionamento aqui sobre quem faz turismo, é o turismólogo. Na nossa equipe nós temos 2 turismólogos, então achamos isso muito interessante de ter. Eu acho que todas as equipes quase de tecnologia têm um turismólogo junto trabalhando, e essa união entre todo mundo é fundamental, todos os setores trabalhando juntos. A gente não entende de turismo se não tiver um turismólogo junto, né? Bom, enfim, agora a gente vai ter a participação de uma pessoa que eu admiro muito, que é o senhor Sérgio Guerreiro. Cara, fantástico. Eu deixo para que você se apresente, Sérgio, porque nem eu conseguiria te apresentar tão a fundo assim. A Turismo de Portugal é uma instituição que eu tenho um carinho muito profundo e que desde o início da Smart Tour sempre nos ajudou, e se a qualidade técnica que a gente tem hoje vem muito do que vocês, do que a gente se baseia por vocês. Obrigado, Juscelia, e boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e obrigado pela introdução. Eu chamo-me Sérgio Guerreiro, sou o diretor de Gestão de Conhecimento e de Inovação do Turismo Portugal. E já vou explicar um pouco o que é o Turismo Portugal, para percebermos que há também diferenças orgânicas. E, grosso modo, vou contar, e agradeço a oportunidade para, no fundo, contar e partilhar a história da nossa estratégia de inovação. Não é um exercício fácil, inovar não é uma coisa fácil. E, portanto, é uma história que vou contar com prazer e que conto cada vez mais com prazer. E começava pelo princípio de dizer o que é Portugal do ponto de vista turístico. E Portugal é, eu diria, um dos destinos mais competitivos do mundo hoje em dia, de acordo com o Fórum Económico Mundial, é o 12º país mais competitivo do mundo. Recebemos por ano 22 milhões de turistas internacionais. As receitas do turismo internacional o ano passado foram 18,4 mil milhões de euros, o que faz com que o PIB e o turismo tenham uma importância muito, muito grande no PIB português, 14,6% e quase 10% do emprego. O que é que isto significa também? Que no momento em que estamos a viver todos, e este é um desafio global que estamos a viver, estamos todos a sofrer um pouco com nós, setor turismo e o país no seu todo, com esta crise, e portanto estamos aqui também à procura na inovação e no ecossistema de inovação de soluções que nos ajudem a melhorar e a continuar competitivos. Falando um pouco, eu estava a ouvir a Embratur e estava a perceber, e trabalho há 20 anos no turismo, e as organizações vão mudando, e a nossa felizmente mudou em 2007, e o Turismo Portugal, grosso modo, juntou numa única organização todas as agências públicas que existiam com responsabilidades na área do turismo, e o Turismo Portugal hoje faz a valorização da oferta turística. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cuida do território, desenvolve produtos turísticos e trabalha a classificação dos hotéis. É uma agência de investimento e, portanto, nós gerimos fundos de investimento que fazemos no setor e nas entidades públicas. Somos uma agência de marketing, aqui muito parecida com a Embratur, de promoção da imagem de Portugal em Portugal e no estrangeiro. Somos uma agência de formação, nós temos 12 escolas de hotelaria espalhadas pelo país inteiro. E, finalmente, uma coisa que é um pouco estranha, somos reguladores do jogo também. Subjacente a estas unidades de negócio que temos no Turismo Portugal, temos 2 áreas que são transversais. Uma área que são as 2 sobre a minha responsabilidade. Uma que é a área de inovação, e vou falar hoje um bocadinho disso, e depois temos também uma área a que chamamos conhecimento e que, na verdade, é uma área de produção de dados e de estatísticas e que, no fundo, ajuda todas as outras áreas a tomar melhores decisões todos os dias. E nós temos o governo português lançou em 2017 uma estratégia que nos indica o nosso papel. E o nosso papel é contribuir para que Portugal lidere o futuro do turismo
na próxima década. Esse é o nosso horizonte e essa é a nossa responsabilidade e, portanto, tudo o que fazemos enquanto organização e tudo o que apoiamos o setor para fazer tem este propósito: liderar o futuro do turismo. E aqui não é um tema de arrogância, não queremos ser os maiores, não podemos ser os maiores, não temos dimensão para ser os maiores, mas queremos estar entre os melhores e queremos estar entre aqueles que são disruptivos, que apresentam coisas novas e que isso permite ao país continuar a acrescentar valor e continuar a crescer. Esta história de inovação que vos trago hoje é uma história que tem muito a ver com crise. Porquê? Porque ela começa no auge da crise. Nós, em Portugal, vivemos duas crises muito difíceis. No final de 2008, 2009, apanhámos a primeira crise financeira mundial. Em 2011, tivemos uma crise nossa de finanças públicas e tivemos a intervenção do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia, e etc. E, portanto, foram tempos muito difíceis e foram tempos que, no fundo, também nos ajudaram a aprender. E a aprender que tínhamos, na verdade, há duas alternativas na vida. Hoje em dia, uma, inovamos, a outra, na verdade, não é alternativa, que é desaparecermos do mercado. E nós, aquilo que definimos, e acho que muito do esforço aqui veio do setor privado e veio das empresas e veio dos jovens com vontade de fazer, foi vamos inovar e vamos criar coisas novas, e foi isso que nos permitiu sair da crise a uma velocidade que eu diria vertiginosa. Nós crescemos mais de 10% ao ano durante 5 ou 6 anos seguidos, o que é muito, muito difícil, e poucos países conseguiram fazer isso. As nossas receitas duplicaram em 3 anos. Portanto, um crescimento muitíssimo significativo. Porquê? Porque colocámos a inovação como fator de mudança, fizemos-lo ao longo de todo o nosso setor. Hoje em dia temos hotéis mais modernos, temos serviço melhor, temos restaurantes melhores, temos conceitos de restaurantes muito melhores, temos espaços de visitação muito melhores, requalificámos as praias. Fizemos um conjunto de investimentos ao longo de um conjunto de anos e contagiámos o setor e os jovens para trazerem novas ideias para o setor e ajudarmos a implementar. E a história da crise nasce, como eu dizia, algures em 2014, em que estávamos no pico, eu diria, no buraco, é a expressão mais difícil da nossa crise, porque não havia dinheiro nas empresas e era um problema enorme, e tivemos a felicidade, e aqui a sorte também ajuda. Porquê? Porque tivemos um ecossistema que do nada começou a surgir. Começámos a ter aceleradoras e incubadoras a trabalhar com jovens, a desenvolver ideias. Começámos a ter universidades a produzir recursos humanos e estudantes altamente qualificados na área das tecnologias. Passámos a ter centros tecnológicos e incubadoras que ajudavam esses jovens a desenvolver as ideias. Mesmo numa altura em que tínhamos problemas de crédito muito sérios no país, começámos a ter business angels e mesmo os investidores institucionais que continuaram a olhar para a inovação como área de investimento. E nós, no Turismo Portugal, aquilo que procurámos fazer foi começarmos a ver isto a acontecer no país e decidimos, vamos trabalhar com todas estas entidades e vamos orquestrar o seu trabalho olhando para o turismo como um sítio onde se fazia inovação. Portanto, um campo de aplicação. Por excelência, nós temos clientes, temos pessoas, temos destinos, temos cultura, tocamos quase todas as áreas e, portanto, seremos uma das áreas ótimas para testar ideias e para trabalhar ideias. E foi, grosso modo, isto que começámos a fazer, algures em 2014. A estratégia, e eu não vou procurar ser muito longo, a apresentação vai ficar pública para todos e os meus contactos também, para qualquer questão. A nossa estratégia teve 4 pilares. O primeiro foi partir de um princípio que aconselho a toda a gente que se parta, que é inovar não é fácil. Muitas vezes nós pensamos que inovar é a coisa mais fácil, porque todos nós temos ideias novas todos os dias. O problema é passar das ideias aos projetos e dos projetos aos projetos bem-sucedidos. E tudo isto é um trabalho difícil e, portanto, aquilo que nós achamos que tínhamos que fazer, em primeiro lugar,
era nós próprios, no Turismo de Portugal, nos organizarmos para criarmos estruturas para apoiar quem quer inovar. E, portanto, tivemos que perceber o que é isso de inovar, perceber quais são os problemas, perceber o que é que podemos fazer para ajudar e começar a montar isto. E foi nesse sentido que montámos estratégia de dados abertos para dar dados às empresas que querem experimentar, que juntámos uma rede de mentores nacionais e internacionais para ajudarem as nossas startups, que começámos a levar as nossas startups a feiras de turismo para que elas possam estar perto do mercado. Segundo pilar, muitíssimo importante, que é trabalhar nas escolas e trabalhar nas universidades e criar uma cultura empreendedora. Hoje em dia toda a gente que está nas empresas turísticas quer gente não que vá trabalhar e exercer uma função apenas, quer alguém que seja gerador de ideias, que traga para a empresa novidade, que traga para a empresa outras formas de trabalhar, que traga para a empresa conhecimento novo para a empresa poder ser melhor. O terceiro pilar foi o pilar para onde começámos a experimentar, porque também nós fizemos um caminho de experimentar, errar, experimentar outra vez, corrigir, experimentar outra vez. E começámos a desafiar o ecossistema a desenvolver programas de aceleração e de geração de ideias. Começámos pequenino, aprendemos e hoje já vamos falar um bocadinho dos números e dos resultados. Temos uma boa dimensão em termos de produção de startups anual e de produção de novas ideias anual e, portanto, foi um trabalho gradual. O quarto pilar foi, tudo isto no fim do dia tem que ter financiamento e, portanto, mobilizámos fundos e mobilizámos parceiros para nos ajudar a financiar esses projetos que foram surgindo. Esta foi a teoria, a estratégia, isto foi o que fizemos, o nosso plano de ação e, portanto, no campo de facilitar a inovação, como eu dizia, trabalhámos o tema das feiras, um tema de geração de dados que trabalhámos foi, nós financiámos a implementação de dados Wi-Fi em mais de 200 municípios em Portugal e, portanto, permitindo que os destinos e os empreendedores locais tenham acesso a dados sobre o que os turistas fazem, a que horas, quando, o quê, isso é muito importante. Depois, nas nossas escolas, desenvolvemos um conjunto de programas de captação e de desenvolvimento de talento. Para terem uma ideia, hoje em dia os estudantes no Turismo de Portugal todos têm aulas de empreendedorismo, todos têm aulas de, só me vem à cabeça a palavra acting em inglês, de teatro, porque são soft skills absolutamente indispensáveis para termos gente criativa e para termos gente ativa no processo. Depois, outra coisa que fizemos nas nossas escolas foi abrir as nossas escolas aos empreendedores que queriam testar ideias na área da cozinha e que não tinham cozinha e, portanto, nós, tendo cozinha, abrimos esse espaço para que eles pudessem utilizar. No canto superior direito da tela, o que veem são alguns dos labels de programas que desenvolvemos nos últimos anos e que temos um ritmo anual de os desenvolver e que temos uma gama de parceiros muito grande. Temos programas que são, muitos deles com 70% dos participantes internacionais. Temos programas de muito valor. E, finalmente, em termos de financiamento, nós usamos 3 grandes fontes de financiamento. Primeiro, os fundos da União Europeia, que têm na inovação uma vertente muito particular. Depois nós temos uma empresa pública de capital de risco, que é a Portugal Ventures, que também nos ajuda a financiar ideias. E depois nós próprios, Turismo Portugal, temos os nossos próprios recursos para poder ajudar a geração de ideias. Depois, eu aqui não me vou alongar, mas esta, se quiserem, foi o meu terceiro filho, porque foi uma coisa que eu quis muito fazer e hoje temos a felicidade, o Roberto Antunes poderá apresentar e irá apresentar seguramente o nosso centro de inovação daqui a pouco. Eu, quando digo que é o meu terceiro filho, porque foi algo que nós achámos que precisávamos de fazer e que era indispensável para darmos o salto em termos de inovação, foi juntar empresas de grande dimensão, e temos aqui internacionais, a Microsoft e a Google, mas a ANA Aeroportos é a gestora de todos os aeroportos em Portugal, o BPI e o Millennium são 2 dos maiores bancos portugueses, a Via Verde é uma empresa líder mundial na área da mobilidade,
e a NOS Telecomunicações é uma das maiores empresas de mobile em Portugal, e telecomunicações em global, mas particularmente no mobile, e portanto todos eles se juntaram para criar um veículo facilitador da inovação e que seja ele o impulsionador da inovação, e o Roberto falará a seguir sobre o que o Centro de Inovação está a fazer e que tem sido uma experiência fantástica de crescimento. O que é que nós fizemos e no que é que se materializou esta minha conversa em termos de programas de inovação que desenvolvemos? Nós começámos até 2017, experimentámos e, portanto, tínhamos 3, 4 programas por ano para testar algumas ideias. Em 2017, o Governo deu-nos carta branca para poder avançar e deu-nos recursos, claro, para podermos fazer, e, portanto, tivemos 10 programas. Pela primeira vez chegámos a todo o território nacional e tivemos 235 startups a participar. Em 2018, alargámos o nosso investimento para um pouco mais de 1 milhão de euros. Tivemos 15 programas e tivemos 300 startups a trabalhar connosco. Em 2019, crescemos ainda mais. Tivemos 18 programas no território nacional, mais 350 startups e 1,2 milhões de euros de trabalho, e muita gente de muito talento a sair aqui. A minha apresentação está quase no fim, e eu na minha apresentação uso sempre fotografias. E fotografias, vocês vão dizer, é marketing? Não, não é marketing. São fotografias que me ajudam a lembrar-me que a inovação é um processo difícil e que há uma característica que eu aprendi com os jovens empreendedores com quem adoro trabalhar há muitos anos, que é a resiliência e não desistir daquilo que acreditamos. E eu gosto de usar esta primeira fotografia nos meus slides de resultados, porque eu lembro-me de, em 2014, estar numa feira de turismo em Portugal, fazer uma sessão de apresentação, uma sessão de discussão sobre inovação, e estávamos 2 pessoas a falar e uma a assistir. E nós falámos durante 45 minutos para uma pessoa, porque essa pessoa estava lá. Ou seja, nós acreditávamos que estávamos a fazer a coisa certa, mas por um motivo ou por outro não tínhamos conseguido chegar ao setor e à indústria que precisa de nos... que é ela a destinatária do nosso trabalho. E este foi o meu primeiro slide de resultados. Porquê? Porque ao centro está o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e dos lados estão 4 líderes de importantes grupos hoteleiros em Portugal, e estão eles a discutir inovação no setor hoteleiro. E, portanto, foi preciso 3 anos de luta e de trabalho e de resiliência de quem trabalha em inovação para fazer isto acontecer, e hoje estes grupos todos são nossos parceiros, financiam programas de aceleração, financiam e trabalham com startups em Portugal, e, portanto, este foi o primeiro salto e a primeira batalha vencida que conseguimos ter, e, portanto, é uma fotografia que eu gosto de me lembrar, porque me lembro de quando estava sozinho e agora tenho os maiores líderes da indústria a discutir inovação. E este é o segundo, que é novo, é deste ano, mas que é o segundo slide de resultados que muito nos orgulha, que é Portugal participou na UNWTO Startup Competition. Em 16 startups nós tivemos 3 finalistas e tivemos duas startups vencedoras. Portanto, tivemos a IGFI, tivemos a Lugit e tivemos a Live Electric Tours entre as finalistas. Eu gosto de tratá-las as 3 como finalistas porque foram, para mim, 3 vencedoras que estiveram nesta final e que mostraram que o trabalho que andámos a produzir, muitas vezes errando e às vezes com caminhos mais tortuosos, produziu resultados, e é um orgulho enorme termos estas empresas que hoje, e esse era um sinal que eu também gostava de deixar, que hoje, no auge da crise, são startups que estão a trabalhar, que estão a ajudar com novas soluções a resolver problemas novos, porque é isso que os inovadores trazem para o nosso ecossistema, muitas vezes tradicional, que é tudo é possível, é uma questão de tentarmos, não é? Portanto, esse é um slide de orgulho e, se quiserem, é uma história de paixão. A paixão trouxe-nos um bocadinho até aqui
e eu não podia ignorar que estamos perante uma nova crise. E esta é mais uma vez a altura dos inovadores e dos empreendedores dizerem presente e de apoiarem quem tem que apoiar para resolver este problema. E não é um problema pequeno, eu também gosto de usar números e é o penúltimo slide que eu tenho, só para dizer, esta não é uma crise qualquer para o turismo. É uma crise que, se acharmos que a crise de 2009 foi uma crise dramática, a crise que estamos a atravessar hoje é uma crise muito mais importante. Estamos a falar de uma quebra estimada de 30% da procura turística mundial. Eu acho que ainda pode ser maior. O que quer dizer que vamos ter que sair daqui rápido e vamos ter que criar soluções inovadoras para sair daqui rápido. Quem falou antes e as intervenções anteriores, e em particular a WTTC, explicaram bem o papel que a tecnologia vai ter que ter para criar soluções que garantam que quem viaja em segurança e viaja em condições e viaja, não é? Porque esse é o tema que temos que rapidamente poder ter que resolver, porque se vale 10% do emprego em Portugal e vale não sei quantos milhões de empregos em todo o mundo, o que estamos a fazer não é apenas um desafio egoísta, é um desafio de desenvolvimento do mundo em que vivemos e que tem no turismo uma das suas atividades mais fortes. E, portanto, gostava que todos olhassem para esta crise como uma oportunidade e como uma oportunidade de se chegarem à frente e de apresentarem as vossas ideias e as vossas soluções e acreditarem que, se forem boas, alguém haverá de ajudar. E este é o meu slide que eu não vou discutir. Acho que foi só um slide feliz que eu apanhei no tema do coronavírus e perceberem o que é que a tecnologia e em que domínios da nossa vida a tecnologia pode ajudar, desde a área da economia, desde a área das cidades, desde a área da saúde, desde a área da gestão. Há uma míriade de oportunidades e de falhas de mercado para as quais é preciso ter soluções inovadoras e, portanto, é isso que esperamos e tomem isto como um desafio, é isto que precisamos que os inovadores façam. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção, fico ao dispor para as questões que tiverem. Este é o meu contacto, estou também nas redes sociais, liguem-se à vontade, é sempre um prazer poder partilhar. Obrigado. Bom, Sérgio, eu acho que é quase sem palavras a tua apresentação. Eu sou suspeita para falar, eu sou realmente muito fã do turismo de Portugal e quando eu vejo toda a maneira como Portugal e como vocês têm profissionalmente essa parte de inovação, e claro, a gente entende que há uma diferença muito grande, até pelo próprio tamanho de Portugal e Brasil, né? É uma diferença continental, quase. Mas é que eu fico pensando como o que a gente fez aqui no Brasil com a nossa startup foi a um ponto fora da curva, assim. A gente ter conseguido chegar em uma final da OMT e já ter... Bem, a gente já vem numa carreira aí de 2 prêmios nacionais de turismo também, mas... Cara, a gente realmente foi um ponto fora da curva aqui, né? Porque tudo que vocês têm lá, a maneira como vocês criam as políticas públicas voltadas para a inovação e para a tecnologia, cara, é fantástico. Eu acho que ninguém está te perguntando nada aqui, na verdade, está todo mundo te elogiando. Porque realmente vocês são um parâmetro a ser seguido. E a gente percebe que muitas vezes você não precisa necessariamente, claro, precisa ter verba, precisa ter dinheiro, mas você precisa ter uma organização, né? Você precisa ter um foco, que foi o que você falou, o foco foi sair da crise, e eu acho que depois essa organização vem. O que é que você acha sobre isso? Eu diria, eu aprendi muito e fiquei muito mais novo de trabalhar com os jovens empreendedores, e aprender que não há impossíveis, não é? Aquilo que nós temos que fazer e essa é a nossa responsabilidade enquanto Autoridade Turística Nacional, é puxar pelos melhores e pôr os melhores a trabalhar para aqueles que nós achamos que são os melhores, e o turismo em Portugal, nós somos muito bons. Mas temos que ajudar o setor constantemente, e esse é um tema que levamos muito à responsabilidade e às vezes, por falar em dinheiro, nós temos startups portuguesas e estou-me a lembrar de uma, por exemplo, que até é gerida por um brasileiro e, portanto, com quem me dou muito bem, que o outro dia me ligou, no dia 1 de maio, dia do trabalhador, Sérgio, preciso falar contigo,
tenho uma ideia e tenho uma coisa que queremos dar de graça para as empresas. Ou seja, é também uma hora de consciência de que todos nós podemos ter um papel a desempenhar e a poder ajudar. E esse é um trabalho contagiante. E hoje em dia, se nós temos 300 startups que participam connosco por ano, nós criamos um ecossistema. E temos gente que nos acompanha diariamente. O Roberto, eu não vou estragar a apresentação do Roberto, o Roberto mostrará aquilo que estamos a fazer, mas hoje temos um ecossistema de gente que fala, de gente que tem um problema e liga a alguém que tem uma solução. Acho que todos estes trabalhos têm que ser um trabalho de equipa. Não é um trabalho de um, tem que ser um trabalho em que temos que todos respeitar quem faz o quê e todos perceber como é que todos nós nos podemos ajudar uns aos outros. Acho que é um bocadinho isto. E, portanto, e aprender com os erros, nem tudo corre bem. Sim, sim. Eu acho que isso já mostra um pouquinho do tamanho do abismo quase que a gente tem para fazer as coisas funcionarem nesse mesmo ritmo como é feito lá. Eu só queria repassar que chegou aqui algumas questões sobre o acesso a fundos europeus, que é um grande problema que a gente tem aqui. A gente tem boas soluções, mas a gente não consegue acessar, não existe linhas de financiamento, como a Turismo de Portugal lançou várias formas de você conseguir realizar, né? Efetivamente a gente não tem, isso aqui por isso até que eu puxei um pouco ali com a Embratur, porque a gente precisa disso aqui. Então, Portugal, além da parte do Turismo de Portugal, vocês também têm acesso a fundos europeus de investimento, isso? Sim, sim, Juscelia, sim, mas... Sim, o investimento público, eu acho que foi importante no momento inicial em que é preciso arriscar e às vezes falhar, não é? Porque não é fácil eu chegar ao pé de um hotel e dizer tu vais mudar tudo porque há uma startup de um jovem de 22 ou 23 anos que vai mudar a forma como eu trabalho há 20 anos. Não é fácil que um hotel faça isto. E, portanto, eu tenho que encontrar formas de testar, e sou eu que posso apoiar isso financeiramente, para que, se funcionar, o meu hoteleiro já acredita. E, portanto, eu demorei esse tempo para credibilizar. Acho que há um tema de credibilização de quem está a inovar, de que as soluções valem a pena. Não é? A partir desse momento, é o próprio setor privado que faz o trabalho. Porque é o setor privado que olha para a startup e nós temos hoje, e eu se não estou enganado, vi no programa alguma startup portuguesa que também pode dar esse exemplo, mas eu hoje tenho startups portuguesas que estão na primeira linha de fornecedores do setor. Ou seja, quando eu penso em montar um chatbot ou quando eu penso em montar uma solução de otimização da minha eficiência, eu olho para a startup. E, portanto, eu privado, sou eu que vou financiar o trabalho da startup. E depois, sim, também há aqui um tema de capital de risco que é preciso mobilizar para aqui. Ou seja, perceber, criar estruturas, mobilizar também o setor financeiro para criar capital de risco para apoiar este tipo de projetos. Nossa, perfeito. Eu fico extasiada ouvindo. Acho que esse é o sonho do que a gente queria que acontecesse por aqui também. Ô Sérgio, eu queria só que tu acompanhasse um minutinho aí. O pessoal pediu para que a gente passasse o vídeo de novo, porque teve gente que entrou e não viu, e até eu queria que você depois desse uma opinião sobre essa solução que a gente está trazendo para os destinos aqui do Brasil, tá? Um dos problemas para deter o avanço do coronavírus está no fato de não conseguir identificar quando o infectado teve contato com outras pessoas, enquanto ele ainda não apresentava sintomas. O Smart Tracking é uma plataforma de rastreio de contatos que forma um banco de dados mundial e respeita as leis mais rigorosas de proteção de dados na internet, e somente as autoridades de saúde têm acesso. O estabelecimento realiza o cadastro, imprime o QR Code gerado e o deixa à vista para seus clientes. Você lê o QR Code e realiza um único cadastro. Bem simples e fácil, fazendo check-in nos estabelecimentos participantes por onde passar.
apenas lendo o QR Code no local. Ah, e não precisa baixar aplicativo para isso. Se alguém for diagnosticado com Covid-19, as autoridades de saúde rastreiam os locais que essa pessoa esteve nos últimos 15 dias. Então, o estabelecimento e os usuários que fizeram check-in recebem um aviso caso tenham estado no mesmo local nesse período. A sua liberdade e saúde são importantes para você e para todos nós que estamos unidos para barrar a proliferação do coronavírus. Desculpa, botei aqui no meio, teve gente que não viu, e eu queria te mostrar, essa foi a nossa solução, que a gente entrou na OMT, e a gente espera conseguir auxiliar não só os destinos brasileiros, mas os portugueses também, porque a gente aqui está passando por um momento agora ainda de quarentena, não está pouca coisa aberta. Portugal já passou por essa fase e está abrindo já abrindo o comércio, né, iniciando já essa abertura. E eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre isso, sobre você conseguir fazer esse rastreamento de contatos. Eu começava por dizer que a vossa solução responde a um problema. E essa é a primeira condição para que um projeto possa ser bom e possa ter sucesso. Tem que responder a um problema. E esse é um problema, porque estavas a dizer que nós estamos a sair, mas não estamos a sair para o mundo que tínhamos em 31 de dezembro de 2019. É outro mundo. É um mundo em que eu vou ter que ter cuidado, é um mundo em que eu tenho limitação do número de pessoas que andam nos transportes públicos, é um mundo em que eu ainda não sei como é que vou andar de avião, é um mundo em que o número de pessoas no restaurante vai diminuir, é um mundo em que eu não sei quando é que vou ter vacina ou quando é que vou ter um tratamento eficaz. E, portanto, vai ser um mundo controlado e todas as pesquisas que nós temos visto dizem a segurança do viajante vai ser o primeiro aspecto que ele vai privilegiar e, portanto, tudo o que sejam soluções que possam ajudar a diminuir essa insegurança vão ajudar os destinos a viverem. Não é? Eu preciso ter essa segurança e preciso ter esse tema e, portanto, eu acho que é um projeto que vocês podem e devem falar com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Turismo, trabalhem juntos. É outra coisa que eu queria deixar como mensagem, que é o que isto também veio significar é que esta é uma crise da interdependência. O turismo sofre muito porque nós somos interdependentes, mas a sociedade está a sofrer porque é interdependente. E de uma vez por todas temos que trabalhar juntos. Nós estamos a trabalhar só diariamente, nós estamos a trabalhar com o nosso Ministério da Saúde, com o nosso Ministério da Administração Interna. Porquê? Porque se o Ministério da Saúde não disser quais são as regras, eu não posso abrir os meus hotéis e os meus restaurantes. Portanto, temos que trabalhar juntos e este não é um exercício fácil para latinos e, portanto, eu tomo a liberdade de dizer isto, mas é um exercício que temos que fazer, porque é a única solução de resolvermos o nosso problema. Muito obrigada, Sérgio. Ouvir isso é um aval já para o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil. Bom, eu te agradeço muito a tua participação, Sérgio. A gente vai em